Senhor, como o texto disse, não há, Senhor Deus, nada que nós precisemos saber que não nos tenha sido revelado pelo Senhor. Então, Senhor, aclara, Senhor Deus, os teus preceitos, tuas leis, os teus estatutos diante de nós essa manhã. Não somente para que os entendamos, mas que nos entendamos e nos submetamos a eles, Senhor. Usa-me, Senhor Deus, rica, profunda e poderosamente essa manhã, a fim de que eu possa explicar, Senhor Deus, a tua santa lei ao teu povo, como ela é simples, profunda e gloriosa. E eles tenham, Senhor Deus, um coração humilde para receber e para obedecer, porque é isto que nos importa, Senhor. E pedimos que tu tenhas misericórdia deste povo nessa manhã e de mim, Senhor Deus, que fui escolhido para tão grande trabalho de anunciar o teu evangelho, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Rogamos a ti, nele. Amém. A nossa época, ela tem aversão à ordem. Ela tem aversão à autoridade. E não é autoritarismo. Eu estou falando aqui de autoridade, que, segundo a Escritura, é algo que foi posto por Deus na estrutura da criação. Então, por ter aversão à autoridade, por não gostar de ouvir ordens, a nossa tendência é a rebelião. A nossa tendência é de nos insurgir contra tudo aquilo que se chama autoridade. Começa com a autoridade dos pais, passa pela autoridade dos professores, pela autoridade dos pais na igreja, dos presbíteros, e também de toda a autoridade constituída por Deus no magistrado civil, no Estado. É uma luta muito forte que nós temos de trilhar, de travar contra esse sentimento de rebelião. E por outro lado, veja só, por que isso acontece? Porque as próprias autoridades constituídas não estão dispostas também a exercer a autoridade que foi dada por Deus. Ou elas caem no autoritarismo, e aí passam a ter uma autoridade que não é derivada de Deus, mas pensam alguns que têm autoridade por si só, a autoridade originária, original, poderíamos dizer assim, e isso é pecado. Não existe autoridade original senão a de Deus. Todas as demais são delegadas por Deus. Mas alguns, tentando se safar dessa ideia de rebelião, desse espírito rebelde da nossa época, eles tomam a autoridade para si e passam a ser homens tirânicos. E a outra parte, que eu diria a maior parte, não tendo o balanço correto do que é autoridade e dependência de Deus, eles simplesmente entregam a autoridade, esvaziam a autoridade e com isso quebram a lei do Senhor. Não é possível viver no mundo sem que a autoridade seja exercida. Porque se nós deixarmos o homem ao sabor dos seus próprios, das suas próprias preferências, sem leis, sem freios, sem disciplina e sem autoridade, nós vamos viver no caos. A Escritura nos traz a medida correta de como nós devemos utilizar da autoridade. A autoridade que Deus deu, segundo revelada na sua palavra, que inclusive não é difícil de ser compreendida. Moisés está chegando no final da sua vida. Nós temos poucos capítulos aqui para terminar a revelação de Deus no livro de Deuteronômio. Ele sabe que a sua morte está próxima. Isso é interessante. As pessoas que vão ficando mais velhas, mais experientes, eles pressentem, né? Até pela a própria lógica da idade, mas pelo corpo que está ficando cada vez mais mortificado, eles sabem que estão próximos do fim. E próximo do fim é justamente nesse momento, quando ele está prestes a passar o bastão para Josué,
que ele traz palavras tão diretas para os seus liderados. Ele diz assim: porque este mandamento que hoje te ordeno. Que mandamento é esse que ele fala? Este. Isso não se refere apenas ao versículo anterior, mas isso se refere a toda a lei que foi aplicada ao povo de Deus quando eles estão prestes a entrar na terra da promessa. Então, de Deuteronômio 1 até Deuteronômio 29 e 30 é a referência de Moisés a respeito do que ele ordena. Esta é a lei que eu te ordeno. Então você perceba que os elementos, requisitos básicos para a autoridade estão aqui. A lei foi entregue por Moisés, mas a lei não é de Moisés, a lei é de Deus, que foi revelada a Moisés. Portanto, a autoridade de Moisés não é a autoridade original, mas é uma autoridade dependente da autoridade verdadeira, que é o Senhor. O Senhor é a autoridade suprema. É dele que procede a autoridade. Então, quando ele fala, eu te ordeno, ele está ordenando sob a autoridade divina que revelou a lei. Mas em sendo a autoridade divina que foi passada, foi delegada para Moisés, ele agora fala como sendo ele próprio aquele que tem autoridade. Eu hoje te ordeno, ou seja, eu te ordeno. Por um motivo óbvio. Deus não vai descer do céu para fazer aquilo que ele já determinou seus ministros. Isso não vai acontecer. Em toda a história da igreja, apenas um único grupo sectário e herético, chamado Quakers, saíram ali da reforma protestante. Somente este grupo tentou se levantar para dizer, nós não precisamos de nenhum tipo de liderança. Há distinções entre os evangélicos, os protestantes, quanto ao tipo de governo, se é congregacional, se é presbiteriano, se é episcopal. Existe essa distinção. Se um homem só é que governa pelo meio episcopal, se a congregação governa, como pensam os congregacionais, ou se a congregação elege representantes, presbíteros, e estes governam e disciplinam a igreja, como pensam não só os presbiterianos, mas a Escritura, todos estes grupos, eles têm algo em comum. É necessário haver autoridade. E todos esses continuam de pé até hoje. Já aqueles que negaram a autoridade, eles simplesmente ficaram pelo meio do caminho. Porque é impossível viver sem autoridade. Então Deus nos deu autoridade. Quando o Senhor, por meio de um concílio, ordena um homem, um dos termos que é utilizado na ordenação é investidura. Investidura no cargo. Posse. Não é propriedade, é posse. É dado posse ao pastor. Ele foi eleito e é dado posse para 5 anos, por exemplo. Então, nesse período de tempo, nós devemos reconhecer que os pastores eleitos da igreja e reconhecidos num concílio, eles têm autoridade dada por Deus. E aquilo que eles falam, de acordo com a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Por isso que Moisés diz, hoje eu te ordeno. O que Moisés fala é o que o seu sucessor vai falar também, Josué. E o que Josué fala é o que o seu sucessor falará também, até chegarmos hoje a esta igreja. A autoridade foi preservada. E quando o ministro de Deus fala, é a ordem do Senhor que deve ser reconhecida. O que é que ele fala? Porque este mandamento que hoje te ordeno, eu não te aconselho, porque não é um conselho, é uma lei. Esse esvaziamento da autoridade da nossa época, pela maioria, eu diria até, dos líderes evangélicos, é uma submissão ao espírito da nossa época.
de irreverência, de rebelião. Então, os pastores, eles já não falam com um tom de ordem. No sermão, você tem uma conversa. Boa parte deles substituiu o púlpito de madeira por uma mesinha bistrô e um banquinho, para dar a ideia de que nós estamos sentados, todos sentados, conversando. E eu não quero aqui ser injusto com um aspecto do culto que é dialogal. Só que não é uma conversa entre iguais. É uma conversa entre Deus e o povo. E Deus fala para o seu povo por meio do ministro. Mas não é uma conversa entre os iguais. Eu conversando com os irmãos, não. É por isso que, historicamente, você vê, por exemplo, lá no livro de Esdras, quando a igreja está passando por uma reforma, quando a lei de Deus está sendo retomada, Esdras, ele sobe num púlpito de madeira. Perceba isso. Eu não estou defendendo aqui que tem que ser de madeira, só estou relembrando o texto. Mas um púlpito de madeira, ele senta e ele fica por trás do púlpito. Ou seja, existe o que fala, existe a palavra, existe o povo. Então, o que fala não fala de si mesmo, ele fala daquilo que está na palavra para o povo. Se eu faço isso, se eu saio, simbolicamente, irmãos, os irmãos começam a entender, agora é o pastor que está falando. Simbolicamente é isso. Eu saio andando no meio da igreja para conversar com... Não é mais a palavra de Deus. Não está mais escondido na palavra de Deus. É claro que você não vai ter... Eu não vou defender isso com um texto bíblico, mas à luz da razão, da sabedoria, da prudência, da história da igreja, os pregadores, eles ficam por trás da palavra. Eles não deixam a palavra de lado para bater papo com ninguém. Porque o que eu falo não é conselho. O que eu falo é ordem. E quando você lê a primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, o apóstolo Paulo tratando de questões muito delicadas ali a respeito da família. E ele diz, digo eu, não o Senhor. Alguém diz, está vendo aí? Agora não tem poder de autoridade bíblica, agora é Paulo falando. Na verdade, o apóstolo Paulo está fazendo um contraponto entre o que Cristo tratou nos evangelhos, portanto, disse ele, e aquilo que não foi tratado nos evangelhos, mas está sendo tratado por Cristo, por meio do apóstolo Paulo. E ele diz, e penso eu que digo com o Espírito. Ou seja, ele agora igualou. A palavra de Cristo é a mesma palavra de Paulo, porque ambos têm o mesmo Espírito. Já a palavra do pregador não é exatamente o mesmo sentido da palavra de Cristo e de Paulo, porque ele não recebe nova revelação. Mas é sim em um sentido. E por isso é ordem. À medida que o pregador ele expõe a verdade que está na Escritura, que é palavra de Deus, de Cristo, de Paulo, de Pedro, todos inspirados pelo mesmo Espírito Santo, então nós temos aqui a palavra do Senhor. Eu nunca subi nesse púlpito para dar conselho a ninguém. Espero nunca fazê-lo. Eu não tenho bons conselhos para dar aos irmãos. O que eu trago são ordens de Deus. E como os irmãos podem perceber isso? Fazendo como os de Bereia. Vocês vão conferir, vocês vão examinar na Escritura se o que está sendo dito bate com o que está na Bíblia. E não existe nada mais ordeiro, nada mais seguro para os irmãos da igreja do que uma ordem que procede da Escritura. Não existe nada melhor do que isso. Se eu chegar aqui, irmãos, para dar bons conselhos a vocês, vocês podem seguir ou não seguir, porque é conselho. Mas se eu chego como ordem,
Então vocês já não têm mais opção, vocês têm que se submeter à ordem. Moisés, ele está às portas da terra da promessa. Eu fico pensando, né, o que é que ele podia dizer como conselho? Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Olha, vocês vão entrar nessa terra, uma terra que emana leite e mel. Se eu fosse vocês, eu plantaria tal cultura. Eu acho que vai dar muito dinheiro. Se eu fosse vocês, eu fazia uma aliança com os povos vizinhos aí para ter uma vida mais tranquila. E começa a dar conselho, olha, faça isso, venda desse jeito, negocie daquela forma, cuide assim da sua casa. Isso são conselhos. Moisés não está preocupado, porque o que o pastor tem para a igreja não são bons conselhos, é pregação, é ordem. Eu não tenho nada a não ser ordens divinas. Porque este mandamento que hoje te ordeno, aí ele disse, você pensa que é complicado o mandamento que eu tenho para você? Ele então explica, não te é encoberto, e tampouco está longe de ti. Se você lembrar do final do capítulo 29, no verso de mesmo número, diz assim, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Existem coisas que não foram reveladas, e essas pertencem a Deus. Então, eu não vou, por exemplo, descrever aqui com riqueza de detalhes como será o céu. Não há esta descrição tão rica na Escritura. Então, não pertence a nós. É entrar num campo minado. Mas tudo aquilo que eu preciso, como Pedro escreve na sua primeira carta, tudo aquilo que eu preciso para a minha vida, para a minha piedade, está revelado na Escritura. Então é meu. Não é só minha revelação, é a revelação dada para mim e para os meus filhos. Isso se chama a doutrina da perspicuidade da Escritura. Ela é simples. Ela é revelada. Até o homem mais simples pode conhecer a Escritura. Os nossos símbolos de fé são claros a esse respeito. Eles dizem, tudo que tem a ver com a nossa vida de piedade pode ser reconhecido na Escritura sem muita dificuldade. O Senhor revelou, veja, não está encoberto e tampouco longe. Ou seja, não é um mistério que você precisa ir lá e ficar escavando. Está revelado. Também não está longe de você, para você sair pelo mundo como os filósofos faziam antigamente, procurando a verdade, procurando um modo de viver eternamente. Não irão conseguir. Está perto e é fácil de ser compreendido. Tudo que um tirano quer como líder é impor à mente dos seus liderados que eles não podem encontrar a verdade sozinhos. É tudo que alguém que quer monopolizar o poder faz. Veja o que acontece no nosso país, irmãos. Ontem, eu recebi alguns dados sobre as nações que mais gastam e investem dinheiro em educação. O Brasil já foi o número 50 e pouco. Hoje, e nos últimos anos, nós sempre estamos ali na cabeça, segundo, terceiro, quarto, em relação ao PIB. Então, o percentual que a nação usa da produção de riquezas em relação à educação é um dos maiores do mundo. Então, claramente, o nosso problema da educação não é dinheiro. Pode ser um mau uso do dinheiro, pode ser corrupção, e pode ser, inclusive, o sistema educacional que está errado. Mas a que serve tantos erros assim? A quem, aliás, não a que, mas a quem é tão importante que as coisas se mantenham assim? É claro que são os homens, os políticos corruptos. Nada melhor para um corrupto do que uma massa de manobra. Nada melhor para um tirano do que pessoas ignorantes. Então, como é que você continua bancando eleições caríssimas para se reeleger, sendo você sempre um homem corrupto,
e o povo votando? Ignorância. Nós estamos às portas de mais uma eleição que, com certeza, vai eleger muitos outros corruptos. Porque o ciclo vicioso está posto. Você não tem acesso à informação, as coisas estão encobertas para você, consequentemente, você não tem como seguir o caminho correto. Mas o que a palavra de Deus diz a respeito da nossa vida de piedade é exatamente o contrário. Você não precisa de um especialista para viver uma vida cristã saudável. Não precisa. Você não precisa se tornar um doutor em teologia para ser um homem de Deus, para ser uma boa dona de casa, uma boa esposa e um bom marido. Não é necessário. Você conhece pessoas, irmãos, é uma coisa impressionante o que o Evangelho faz. Completamente perdidas. Elas são expostas ao Evangelho uma vez. Aquilo ali muda de uma maneira tal a mentalidade da pessoa. É claro, ela não vai ter a mesma mentalidade de um crente firme de 30 anos na igreja. Não vai. Mas aquilo gera um processo de mudança de valores que é praticamente imediato. Ele passa a se preocupar com coisas que não se preocupava antes. Eu estava conversando há cerca de 15 dias com um pai, né, de uma menina, duas meninas, na verdade, uma maiorzinha, de 6 anos, e outra menorzinha. E ele contando, ele disse, pastor, desde que eu ouvi o Evangelho, a minha perspectiva a respeito de família mudou completamente. E ele começou a falar, olha, o cuidado que eu tinha com o meu negócio era idólatra. Eu vivia só para trabalhar, eu praticamente não via as minhas filhas, a minha esposa. Mas desde que o Evangelho me alcançou, pastor, mudou tudo. Eu estou me mudando de casa. Eu quero uma casa para ficar com meus filhos. Eu estou mudando minha agenda, porque eu quero ficar mais tempo com minha família. A vida dele mudou. Agora, você está pensando que ele está numa igreja firme, que ele tem pregação, exposição bíblica sequenciada? De maneira nenhuma. Lá, de vez em quando, é mencionada a Bíblia. E mesmo assim, irmãos, mesmo assim, com tão pouco, ainda é possível esse homem mudar a mentalidade a respeito da vida. Não te é encoberto. Não precisa ser especialista. Isso é algo que foi posto na nossa mente, irmãos. Eu não sou um crente melhor porque eu não conheço teologia. É claro que se você conhecer mais de teologia, se você dedicar mais tempo de estudo e colocar o estudo em prática, vai ser melhor para você. Mas você não precisa esperar ser mestre em conhecimentos bíblicos para poder ser um crente melhor. A maioria nunca será. E nem precisa ser. Sabe por quê? Porque não está encoberto. Está revelado. É simples. É claro que existem doutrinas complexas. Se explicar, por exemplo, Trindade é muito complicado. Você entrar em detalhes da ordem da salvação é muito complicado. Mas isso não vai te fazer um crente melhor ou pior. É possível ser um crente firme com um pouco que se tem. Em sendo firme, você vai querer mais. Mas o temor de Moisés aqui era justamente o seguinte: chegamos na terra da promessa, ou seja, nós fomos libertos verdadeiramente pelo Senhor. Agora a gente não sabe viver. Os crentes estão assim, perdidos de pai e mãe. Ultimamente, tendo mais contato com famílias de outras igrejas por conta da escola. Irmãos, é de dar pena. As pessoas não sabem como viver. Não sabem como disciplinar os filhos. Não sabem como ordenar a casa. Não sabem como cuidar da família. Não sabem do básico da fé. E o que é que falta? É um curso de vida piedosa? Não é um curso de vida piedosa. É uma comunidade piedosa.
Nós não precisamos aqui de um curso sobre como lidar na família. Mas basta as instruções que nós temos aqui cotidianamente e principalmente a prática das instruções. Está revelado. A questão não é se é difícil, porque não é. A questão é que nós não temos colocado em prática o que é simples. E temos a tendência de começar sempre as coisas pelo telhado. Começar uma casa pelo telhado é certeza que vai dar errado. Então, se é simples, o que eu devo fazer, pastor? Ele diz, verso 12, não está nos céus para dizeres quem subirá por nós aos céus, que nos traga e nos faça ouvir para que o cumpramos. Nem tampouco está além do mar para dizeres quem passará por nós além do mar para que nos traga e nos faça ouvir para que o cumpramos. Eu vou subir no céu. Eu vou descer no mar. Eu vou fazer. Não é necessário. Sabe por quê? Porque os céus se fenderam e Cristo veio. O Evangelho de João começa dizendo isso. Aquele que estava na glória está encarnado. Então, Cristo sendo homem, ele é o exemplo de homem para mim. Existe a lei que foi positivada, existe a própria forma de Cristo viver. É assim que eu devo viver. Nas coisas mais simples, irmãos. No trato do homem com sua esposa. Na submissão da mulher ao seu marido, em fazer os filhos aprenderem a respeitar a autoridade, em ser diligente em relação aos cultos, a ser cumpridor das suas obrigações perante a igreja. Não tem mistério, é simples e está exposto diante de vós. Ele diz ainda, porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. Interessante que o apóstolo Paulo usou exatamente essas palavras lá em Romanos 10. Abra comigo, por favor. Romanos capítulo 10. Versos 6 a 8. Mas a justiça que é pela fé diz assim, não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Paulo aplica Deuteronômio 30 ao Evangelho. A lei, lá em Deuteronômio, é aplicada ao Evangelho da graça. Então, o que Moisés está falando lá não é cumpram as ordens que eu estou lhes dando para que vocês sejam salvos. O que ele está dizendo é creiam. O que é cumprir? É crer. Porque lá em Deuteronômio 30, irmão, se você ler um texto como aquele ali, isoladamente, você vai começar a crer em salvação pelas obras. Mas quem interpreta Deuteronômio 30 é Romanos 10. E Romanos 10 diz que isto se refere àquilo. Ou seja, a lei que deve estar na tua boca e no teu coração, que é simples, quer dizer, confesse o Senhor como teu único Salvador, e você será salvo. Isso aqui ameniza a nossa angústia. Porque quando você diz, a lei é clara, você precisa obedecer, e a obediência tem que ser completa, o irmão que está ouvindo diz assim, então eu estou perdido, porque eu não consigo obedecer. É tão simples, é tão claro, e eu não sou obediente. O que é que eu faço? O apóstolo Paulo diz, a verdadeira obediência vem pela fé. O que é obedecer? Em primeiro lugar, você precisa crer. Quando você crê, então você é levado a obedecer à lei.
É a graça que procede da lei. Está na tua boca, está no teu coração. Não invente moda. Você não precisa, irmãos. E aqui, veja só, a maldade que foi estruturada especialmente na Idade Média e foi desfeita na Reforma Protestante. Os papistas, eles têm essa mania, né, de serem muito propensos aos mistérios. Lendo o comentário de João Calvino, ele disse assim: nada lhes é exigido a não ser aplicação diligente. Além disso, ele tira deles todo o pretexto de ignorância, pois com tanta luz eles não podem errar, exceto cegando-se voluntariamente ou fechando os olhos. Donde também concluímos quão ímpios são os balbúcios dos papistas, de que a Escritura é assolada por densas trevas, e quão perversos estão afastando as pessoas de se aproximarem dela, como se fosse algum labirinto. Os papistas sempre dizem isso. Cuidado, começar a ler pela Escritura é perigoso. Não é por aí. Você tem que esperar o padre lhe ensinar. Você tem que esperar fulano dizer, o papa dizer qual é a interpretação correta. E você vai escondendo a palavra como se a palavra fosse um labirinto, como se fosse uma coisa esquisita. Não dá para eu saber. Eu tenho que esperar fulano me explicar. Existem doutrinas que, sim, são necessariamente complexas, mas todas aquelas que dizem respeito à nossa vida são extremamente simples. Não precisa. Isso é algo que foi tomado do papismo e trazido para a igreja evangélica. É o pastor que vai desvendar a verdade. É o pastor que vai dizer cada passo para você seguir. E com isso o pastor vai se inflando de poder. E as pessoas se inflando de dependência. É exatamente o que os políticos corruptos fazem no mundo. Mas, segundo o apóstolo Paulo, a lei é tão fácil que você só precisa crer. Voltando lá para Deuteronômio 30, no verso 15 ele diz: Veis aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, e que andes nos seus caminhos, e que guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, para que vivas e te multipliques. E o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir. Você percebe que é como se fosse a repetição das palavras ditas lá no Éden. São muito semelhantes. Deus disse a Adão: não coma do fruto para que você viva, mas se você comer, certamente você morrerá. Ele comeu e morreu. Quando Deus trouxe o dilúvio sobre o mundo e destruiu aquele antigo mundo, ao reconstruí-lo novamente por meio de Noé, Noé chega, após o dilúvio, monta ali um altar, sacrifica ao Senhor, e no capítulo seguinte, capítulo 9 de Gênesis, você tem a renovação da aliança. E o que é a renovação da aliança? O Senhor dizendo: multiplique-se, tome a terra, obedeçam os meus estatutos, os meus juízos. E aqui, Deuteronômio 30, eles estão entrando na terra da promessa, ou seja, eles estão provando exatamente da salvação. E o que lhes é dito, veja, verso 16: ande nos seus caminhos, guarde os seus mandamentos, os seus estatutos e juízos, para que vivas e te multipliques. Essa é a promessa, vida e multiplicação. Os benefícios do Evangelho, irmãos, que muitos acham que é glória, poder, riqueza, é vida e multiplicação. Ou seja, vida e multiplicação da vida. Você que fica pensando, qual a minha vocação? Eu não encontrei minha vocação ainda. Você é vocacionado em Cristo para ter vida e se multiplicar.
Então, irmãos, esta é a tua grande missão na terra. Viver e se multiplicar. Agora você vai começar a pensar quais são os meios que eu preciso para atingir isso. Eu preciso me casar. Para me casar, eu preciso me sustentar. Para me sustentar, eu tenho que ter um emprego. Para ter um emprego, eu tenho que ter condições de assumir esse emprego. Depois que eu tiver tudo isso reunido, então eu procuro uma pessoa, caso com ela. Em casando, qual é a minha missão dentro do casamento? Me multiplicar e viver. Você percebe como o evangelho é muito simples, diz respeito às coisas mais comuns da vida. Não tem na lei algo dizendo assim, deixe tudo e vá-se embora lá para o outro lado. Não tem dizendo, pare tudo da sua vida e vai fazer um mestrado. Para você conhecer mais a Deus. E só então você vai poder viver uma vida piedosa. Não existe isso. Qual é a promessa? Guarde os mandamentos, viva e se multiplique. E ele continua, porém, se o teu coração se desviar, verso 17, e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzidos para te inclinares a outros deuses e os servires, então vos declaro hoje, certamente, perecereis, não prolongareis os dias na terra que vais, passando o Jordão, para que, entrando nela, a possuas. Os céus e a terra, tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, e a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Escolhe. Os caminhos não são difíceis, são muito fáceis. Só tem um caminho para a vida e um caminho para a morte. Um caminho de bênção, um caminho de maldição. Escolhe. Só quem pode dizer isso, irmãos, é o ministro da palavra que foi fiel à sua ordenação. O apóstolo Paulo, lá em Atos, capítulo 20, verso 20, ele diz, eu preguei todo o conselho de Deus. Eu preguei publicamente e de casa em casa. Ou seja, eu estou livre do sangue dos irmãos. O que vão dizer os ministros que foram negligentes no dia que se encontrarem com o Senhor? Eles não fazem ideia da loucura que é chegar num determinado ponto e dizer, não, isso aqui eu não vou pregar não, porque isso aqui vai ofender. Isso aqui eu não vou falar sobre esse pecado não, porque tem fulaninho lá que peca dessa forma. Esse ciclano vai ficar constrangido, Beltrano não vai gostar. Problema seu. É melhor agradar a Deus e desagradar os homens do que o contrário. É essa a missão do pregador, pregar todo o conselho de Deus. Agora, deixa eu dizer algo mais. Assim como esta é a minha vocação, você como pai, você como mãe, tem uma outra vocação muito semelhante, que é pregar para o teu rebanho, que é ensinar vida e morte para o teu rebanho. E você acha que é menos responsabilidade do que a minha? É a mesma, só muda a quantidade de pessoas. 10 anos que nós estamos aqui, irmãos. 10 anos. Desde Gênesis até Deuteronômio, fechando agora o Pentateuco, foram 10 anos. Só para 5 livros. E eu fico contente de não ter pulado nenhum texto. De não ter deixado para depois questões muito, muito complicadas. Que fizeram, inclusive, muita gente ir embora. Com raiva de mim? O que é que eu posso fazer? Na verdade, eles têm raiva de Deus, que colocou a lei como ela está aqui. O que resta para um pregador fazer está aqui posto, a vida e a morte. Só em Deuteronômio já devemos estar aí mais de 2 anos. Todo domingo. Estatuto, lei, ordem, graça. E agora, escolha. E aí não me venha com falso calvinismo de dizer, não, mas eu não posso escolher, porque quem escolhe é o Senhor.
Deus está dizendo, escolha. Porque se Ele te deu uma nova natureza, se você proclama ser crente, você tem condições de escolher sim. Está posto diante de você hoje, vida e morte, bênção e maldição. Para o chefe da casa é pior, porque o chefe da casa vai arrancar, vai arrastar consigo mulher e filhos. Todos vão para a bênção ou para a maldição, pela sua negligência ou pela sua diligência. E ele diz, os céus e a terra tomam por testemunha. Por que isso, irmãos? Lembram-se que em Deuteronômio ele, inclusive, já usou a figura de 2 montes, o monte da bênção, o monte da maldição. Por que essa ideia de céus e terra, montes, elementos da natureza, por testemunha, se são seres inanimados? É porque uma testemunha precisa ser firme. Você não pode basear testemunho em uma pessoa que ora diz uma coisa, ora diz outra, porque isso é falso testemunho. Então, quem são os montes? São coisas inabaláveis. Céus e terra, inabaláveis, eles permanecem. Nós passamos e essas coisas continuam. Então, Moisés está dizendo, eu chamo os elementos da natureza, que são praticamente inabaláveis, para mostrar a vocês que foi pregado o Evangelho. E vocês não seguem se vocês não quiserem. Então ele termina dizendo, verso 20. Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, e achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida, e o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Ele está dizendo assim, eu cumpri minha parte. O que eu disse a Abraão, a Isaque e a Jacó está de pé. Agora eu quero saber de você. E você? O que é que você quer da sua vida? Eu não quero que você me responda, eu quero que você responda no seu coração. O que é que você quer da sua vida? Porque não é complexa a lei, é fácil. Não somente é fácil, como foi revelada. Não somente foi revelada, mas foi revelada um domingo após o outro. Pelo menos aqui por 10 anos. E agora? Agora é hora de você decidir o que é que você quer da sua vida. Os jovens que já têm condição de tomar essa decisão, precisam tomar essa decisão hoje. Não é o compromisso do teu pai, é o teu compromisso. As mulheres precisam se comprometer, antes de qualquer outra coisa, se comprometer com Cristo. Os homens precisam saber da responsabilidade de carregar uma casa inteira, para a bênção ou para a maldição. Porque o lado de Deus já foi cumprido em Cristo Jesus. Ele revelou-se. Ele tomou forma de homem. Ele foi servo fiel até o fim. Cumpriu toda a lei. E recebeu sobre si o nosso pecado. Pagou o preço. Foi elevado, assunto aos céus. E lá está à destra do Pai, para ouvir a tua decisão. O que é que você quer da sua vida? Não tem meio termo. Não tenho conselho para dar aos irmãos. Só tenho esta pergunta: vida ou morte? Escolham a vida e vivam para o Senhor. É o que há de melhor para se ter nessa terra. Porque, inclusive, essa é a certeza de que se nós cumprirmos os mandamentos do Senhor, crendo nele, nós vamos habitar no céu, a verdadeira Jerusalém celestial. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a escolhermos sempre a vida e a bênção do Senhor. Amém. Vamos orar. Senhor, te damos graças, porque
Maravilhosa é esta palavra, Senhor. Grandioso é o teu evangelho. Nós, Senhor Deus, pecadores miseráveis, precisamos urgentemente escolher pela vida e não pela desobediência. Ajude-nos, Senhor Deus, neste dia, a fazermos a tua vontade. E que não passe, Senhor Deus, apenas 24 horas, mas todos os dias da semana, meditando, Senhor Deus, naquilo que o Senhor nos disse hoje, na simplicidade da tua palavra, na profundidade da tua lei, poder, Senhor Deus, nos deleitar em Cristo, nosso Senhor, e assim viver uma vida que glorifica o nome do Senhor. Não somente para nós, mas também para os nossos filhos e para esta igreja. Ajuda-nos, Senhor, a ouvir a tua voz como ordem tua, por meio do ministro da palavra. Em Cristo nós oramos. Amém. Fiquemos de pé, irmãos, e vamos cantar ao nosso Deus, nos comprometendo.